O Brasil atingiu um novo marco na expectativa de vida, que chegou a 76,4 anos, superando o patamar pré-pandemia. Segundo o IBGE, o índice aumentou em mais de 11 meses entre 2022 e 2023. Para entender os fatores que contribuíram para esse aumento e como os hábitos e comportamentos dos idosos influenciam na longevidade, eu converso agora com o especialista Martim Henkel, que é autor de A Trilha da Longevidade Brasileira. Está conectado aqui com a gente. Um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilker. Bom dia a todos. Então, queria que você começasse explicando para a gente o seguinte: o que representa o aumento da expectativa de vida no Brasil em termos sociais e econômicos também? Que avaliação a gente pode fazer? Bom, qualquer aumento de expectativa de vida é sempre uma vitória, né? Vitória da medicina, vitória do estilo de vida. No caso, nós tivemos de 2022 para 2023 um aumento muito diferente de toda a série histórica por conta da repercussão da pandemia ainda, né? Nós tivemos muitas perdas, né, que foram computadas até 2022 e agora, na visão de 2023, a gente já normalizou, né, o nosso crescimento vegetativo novamente e tivemos esse acréscimo de 11 meses, né, em relação à expectativa de vida ao nascer. Isso é resultado, como eu falei, do estilo de vida, dos cuidados, né, que as pessoas começam a tomar. A gente vê cada vez mais, agora como estamos vendo nas imagens, cada vez mais pessoas cuidando da atividade física, ocupando as praças, ocupando as academias, entendendo que precisam cuidar do seu corpo e da sua mente, porque vão viver mais do que seus pais, vão viver muito mais do que seus avós, e isso começa a repercutir também nesses números que o IBGE percebe. Pois é, Martim. Então, não é errada a impressão que eu tenho de que as pessoas estão vivendo mais e também estão vivendo melhor, estão chegando lá na terceira idade com mais autonomia, com mais independência e mais qualidade de vida? Não, você está certo. Isso, historicamente, fica cada vez mais evidente, né? E eu gostaria de trazer um outro aspecto, quando a gente trata da expectativa de vida ao nascer, que é esse dado de 76,4 anos. Isso se considera a expectativa de vida das crianças que nasceram em 2023. Então, quem nasceu, os bebês que nasceram nesse ano, terão uma expectativa de vida de 76,4 anos. Quando a gente olha um outro dado que o IBGE também acompanha, que é a expectativa de sobrevida, ela começa a contar quantos anos a gente deve viver em média a partir de uma determinada idade. Então, para se ter uma ideia, quem tem 60 anos de idade hoje tem uma expectativa de sobrevida de 82,6 anos, não de 76,4. Eu gosto de trazer esse dado porque as pessoas, ao enxergarem esse número, poxa vida, eu estou com 76, então o quê? Tenho mais 4 meses? Não, não é isso. Isso é um dado médio, mas quem tem 60 anos de idade hoje, na média, a expectativa é de 82,6, e se for mulher, a expectativa é de 86,3 anos. Então isso muda tudo, e assim os cortes vão subindo, né? Por exemplo, quem tem 70 anos de idade tem uma expectativa de sobrevida de 85,2. Quem tem 80 anos de idade, uma expectativa de 89 anos. E se for mulher, 89 anos e meio. Ou seja, a gente tem que olhar esses dados com cuidado, mas comemorar, celebrar, né, o aumento, porque isso mostra que a sociedade está conseguindo evoluir em políticas públicas que podem melhorar e devem melhorar ainda mais, e a atitude em geral das pessoas também, principalmente as maduras, também está indo ao encontro de um estilo de vida com uma alimentação mais adequada, mais convívio social, e são desses temas também que se identificou na Trilha da Longevidade Brasileira, que é um estudo que acontece em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. E nesse estudo, você fala sobre os benefícios de se manter socialmente ativo após os 60 anos. Eu lembro que, tempos atrás, quando eu era criança,
uma pessoa de 60 anos, ela parecia muito distante e muito velha, né? Muito idosa, assim. E hoje não, quando alguém fala que tem 60 anos, a gente lida com muita tranquilidade, porque a pessoa ainda está jovem, né? E está ativa ali, vivendo socialmente. Por que que isso é tão importante para a longevidade? Bom, tem um dado bem curioso aqui. No Brasil, em média, as pessoas com 60 anos de idade se sentem 10 anos mais jovens do que a sua idade cronológica. Então, quem tem 60 anos, em média, se sente com 50. Isso vai ao encontro do que você falou, Wilker, de tanto da aparência quanto da atitude. E também é importante a gente resgatar um outro aspecto, que as pessoas que a gente está falando agora, que estão nessa faixa etária, eles foram responsáveis por grandes mudanças comportamentais depois da Segunda Guerra Mundial e quando eles eram adolescentes. Assim, a grande disrupção de comportamento, da forma de se vestir, da forma de se relacionar, aconteceu naquele momento, né? Quando o rock and roll foi espalhado para o mundo através do cinema. Impactou na Jovem Guarda, depois impactou na Tropicália, né? As mulheres entraram e começaram a conquistar seu espaço no mercado de trabalho, ou seja, muitas mudanças comportamentais foram causadas, e graças a isso a gente tem nosso estilo de vida hoje, atual, por essas pessoas. Então, essa jovialidade, vamos chamar assim, sem querer dar ênfase ao jovem-centrismo, que isso também é um problema, imaginar que a gente queira sempre ser jovem, isso não existe, isso é uma busca inatingível, causa muita angústia e acaba tendo uma indústria por trás disso também que não é benéfica. Mas a atitude positiva em relação à vida, a convivência familiar, né, e o comportamento dessas pessoas ajuda muito a elas chegarem nesse momento de se olharem no espelho e perceberem, poxa vida, eu não pareço ter a idade que meu pai tinha quando tinha essa idade aqui, me sinto mais jovem. E essa longevidade proporciona a nós um fenômeno que eu acho que é muito interessante. Eu queria te ouvir sobre isso, que é muitas gerações vivendo, né, coexistindo. Isso é bacana, né? Isso enriquece muito a sociedade de uma forma geral. Bom, essas várias gerações já começam a conviver mais também no mercado de trabalho, mas especialmente nas famílias, né? E esse é um aspecto bem importante, tá? Que foi detectado na pesquisa do projeto Veranópolis, que foi originalmente iniciada pelo Dr. Emílio Moriguchi, que foi a base do livro A Trilha da Longevidade. Os idosos longevos, com a vida plena, saudável e feliz, eles tinham um comportamento parecido, um comportamento médio. E isso levou à construção da trilha. A convivência familiar, e aí a gente vai entrar nesse tema que você levantou, é fundamental. A convivência próxima, né, intensa, várias gerações convivendo. E a gente sabe que quando tem várias gerações convivendo e vários filhos, né, e essa comunidade que é base desse estudo, é uma comunidade que teve vários filhos sempre, tem muito perrengue, tem muita discussão, tem muito problema, e os avós, né, e em muitos casos até os bisavós, acabam sendo os mediadores. É quem bota a bola no centro do campo, quem acalma as pessoas, quem encontra o consenso e mantém a família unida. Além, obviamente, dos hábitos, né? Nessa região, a mesa da cozinha, ela fica grande durante a semana e fica pequena nos sábados e domingos, porque é o momento que a família toda se reúne para comer a massa da nona, né? As nonas são as avós italianas daquela região, comer o molho da nona, conversar, rir, e isso dá uma sensação de proteção, dá uma sensação de a vida valeu a pena, e isso impacta também no estilo de vida, na qualidade de vida e na longevidade desses idosos.
Saudade, né? Ouvindo você falar aí sobre a mesa, né, da casa dos avós. Eu, infelizmente, não tenho nenhum dos meus avós mais, mas eu tenho boas memórias. E isso a gente carrega com a gente para sempre, viu? E o Brasil está preparado para lidar com esse envelhecimento da população em termos de políticas públicas e de infraestrutura? Sabemos que os idosos estão dirigindo, os idosos estão saindo de casa. A gente está pronto para acolher essas pessoas que estão já nessa fase da vida? Essa é uma pergunta importante porque nós temos vários aspectos acontecendo simultaneamente. A sociedade foi pega de surpresa, por incrível que pareça, né? Apesar do IBGE sempre projetar números, o que está acontecendo hoje não é nenhuma surpresa. É surpresa para quem não percebeu, mas o estudo da demografia sempre indicou esse caminho. Na saúde, a gente precisa melhorar muito os programas de prevenção, né? Uma característica dessa população longeva, desse estudo, é que nesse município onde eles residem, em Veranópolis, sempre houve políticas de acompanhamento e prevenção. Então, os casos de diabetes, casos de hipertensão, que são naturais e eles estão presentes na nossa jornada do envelhecimento, são tratados e acompanhados e eles não se tornam uma ameaça e também não desencadeiam outras questões. Então, essa política pública que em alguns municípios começa a prosperar com bons projetos, ela precisa ser ampliada e nós precisamos também capacitar, né, os profissionais médicos, os profissionais da saúde básica, a orientar, a acompanhar, a estimular esses idosos que ainda não entraram nesse novo estilo de vida ativo, a procurarem, tomarem uma atitude a respeito disso, né? A conhecer quais são as atividades esportivas que a Secretaria de Esportes do seu município oferece, onde elas ocorrem. A maioria dos municípios tem grupos de atividades orientadas para a população idosa, ou seja, tomar atitude, né? A longevidade ela não é um presente que cai do céu. O que cai do céu é a lucidez para se enxergar o caminho que a gente precisa escolher e as atitudes que a gente precisa tomar. E isso precisa e pode ser projetado, pode ser incentivado, né, para essa população. Então, realmente, a gente tem bastante a realizar ainda como sociedade, como políticas públicas, e no mercado de consumo que a gente percebe os movimentos hoje mais intensos e mais organizados na direção desse consumidor. Muito bem, Martin, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais, né, sobre essas transformações que vão acontecendo em nossa sociedade. Gostei bastante de falar com você. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilker, estou à disposição. Tchau, tchau. É isso, né, gente? E começar desde cedo, né, a se cuidar aí para chegar lá na terceira idade com saúde, com qualidade de vida. Afinal, estamos vivendo mais, graças a Deus, né?